Mesmo dentro da classe médica, ainda tem muita polêmica, gera muitas dúvidas, mas a cannabis já data de 25 mil anos atrás. Puxa. Aí não dava mais para esconder a real importância do uso da cannabis para fins medicinais. Por quê? Porque já estava evidente que nós temos um sistema endocannabinoide que organiza, que põe em equilíbrio todos os nossos outros sistemas. Oi, gente! Você entrou mais uma vez aqui na Cápsula do Som. Eu sou Perla Bia e hoje nós estamos novamente aqui com a nossa amiga pediatra, doutora Alessandra Ribeiro, pediatra e ebiatra. Não pode esquecer do ebiatra. Sim, ebiatra com H, Com sem o H, R. isso. Pesquisa lá se você não sabe o que é ebiatria. Já dá uma pesquisada lá nas redes sociais da Alessandra que você vai saber tudo. Sim, já estendo um pouco mais como médica da família. Ah, que maravilha. Não tem como. Isso aí. Alessandra, hoje você veio comentar com a gente aqui sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, né? Tanto nos pacientes, quanto as pessoas que estão aí ouvindo bastante falar sobre canabidiol ou o uso dele medicinal. Mesmo dentro, da classe médica, ainda tem muita polêmica, gera muitas dúvidas. É algo que está começando, né? Vamos dizer assim, o uso para fins medicinais começou a ser mais visto e mais utilizado nos últimos 30 anos. Mas a cannabis já data de 25 mil anos atrás, o seu uso. Tem cerâmicas encontradas na Turquia, achadas que foram feitas com cânhamo, a fibra, né, da planta, da cannabis sativa. Por exemplo, nas embarcações do Cristóvão Colombo, ele trouxe cestos cheios de fibras de cânhamo por conta das velas, para fazer toda a infraestrutura, manutenção, se alguma quebrava, já colocava ali, né? Esse é um uso geral, vamos dizer assim. Mas existem também, de 12 mil, 10 mil anos atrás, o uso da cannabis como para fins medicinais. Nos egípcios, nos chineses, no Japão. Então, há relatos desse uso. Só que a gente passou por um período um pouco complicado aqui, envolvendo essa planta, que foi mais ou menos em 1937, quando teve uma confederação das organizações das Nações Unidas, onde foi proibido o uso da cannabis para fins medicinais, porque acharam ali que era tóxico. Mas naquela época, Alessandra, os médicos utilizavam ou não era utilizado por médicos ainda? Era mais por terapeutas ou alguma coisa assim? Se é que existia isso. Já, né? Dentro da medicina, sim, alguns já utilizavam. Que de repente foi descontinuado esse uso, né? E aí caiu ali na fase negra, no esquecimento da coisa. Porque aí o próprio curso de medicina, o próprio aprendizado já não tinha mais isso. Ninguém mais falava sobre isso. E só começava a ser utilizado apenas aquele fim recreativo, né? Quando em 1963, 64, surgiu um pesquisador, Dr. Rafael Mechoulam, maravilhoso, que começou a fazer estudos novamente com a cannabis para os fins medicinais. Mesmo assim, ainda ficou meio restrito, isolado esses estudos, quando em 1984 é que reativou, mas explodiu mesmo em 1996.
Aí não dava mais para esconder a real importância do uso da cannabis para fins medicinais. Por quê? Porque já estava evidente que nós temos um sistema endocannabinoide que organiza, que põe em equilíbrio todos os nossos outros sistemas. Tá, então explica para mim direitinho o que é esse sistema. Então, vamos lá. Assim como a gente tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema gastrointestinal, cardiocirculatório, o sistema imunológico, temos um sistema endocannabinoide dentro de nós, que ele é o verdadeiro maestro para todos os outros sistemas. Ele tem alguma coisa, algum vínculo com o sistema nervoso central, alguma coisa Também, assim? ele tem, porque no sistema, esse sistema endocannabinoide, então, ele tem duas grandes substâncias que são os endocannabinoides, endo porque nós produzimos. Uma substância chama anandamida e a outra, eu vou falar a abreviação porque é um nome horroroso, 2-AG, tá? Essas duas substâncias são os nossos endocannabinoides, cuja ação é semelhante aos fitocannabinoides que a cannabis sativa tem. Então, nós temos, e veja só nós seres humanos? Não. Só os mamíferos? Não. Sabe-se que animais primitivos já existe neles um sistema endocannabinoide primitivo, inicial. Foi achado naquelas hidras, nos pólipos, um sistema endocannabinoide inicial ali. Então, veja, todas as outras classes de animais apresentam, sim, um sistema endocannabinoide, assim como nós temos. E esse sistema, ele é um sistema que nos harmoniza, que leva à situação de homeostase, de equilíbrio. O que é saúde? Hoje a gente sabe que a definição de saúde é aquele estado de bem-estar físico, psíquico, mental, ambiental, inclusive espiritual também. Tudo bem. E o que é essa situação de bem-estar? Nada mais é do que uma situação de equilíbrio. Certo? Entre tudo isso, né? Entre tudo isso. E todos os nossos sistemas, nervoso, imunológico, cardíaco, de pele, enfim, todos eles se conversam para se manter em equilíbrio. Essa situação de equilíbrio, ela é muito dinâmica, né? Vamos pegar aqui um estado de felicidade. Se for em demasia, não é legal. Não existe, é um desequilíbrio também. Sim, vai interferir na vida dessa pessoa de alguma maneira, ou até de quem está em volta. Exatamente. Assim como uma situação de um trauma ou de uma depressão, também é um desequilíbrio. E todo esse sistema endocannabinoide, ele é ativado, porque este maestro, ele vai começar a acionar os demais sistemas para colocar de novo este indivíduo em equilíbrio, em homeostase. Então, esse sistema, ele tem a substância, ele tem o transportador, ele tem o receptor e ele tem aquele que degrada, as enzimas que são responsáveis por degradar quando não mais são utilizados, né? Então, hoje, cada vez mais surgem estudos. E eu tive recentemente agora num congresso que foi maravilhoso, um encontro. Foi agora mesmo, foi em outubro, né? Foi em outubro, do Weekend. Eu vi isso nas redes sociais. Foi maravilhoso, assim. Do tipo, utilizando, porque antigamente, né, logo no início, nem tão antigamente assim,
ele era mais utilizado, a cannabis, o CBD, enfim, era mais utilizado para situações que levavam a uma desarmonia do sistema nervoso, principalmente nos casos daquelas epilepsias de difícil resolução ou muito medicamento, que recebem muitos medicamentos, enfim, que não chegam a um equilíbrio, e aí começaram a utilizar para esses casos em específico. Abriu-se também para pessoas com situações de dor crônica, com excelentes resultados. Aí começou a perceber também a ação naquelas crianças, adolescentes neurodivergentes, que também tem uma excelente ação. E aí foi cada vez mais ampliando. Hoje é utilizado, inclusive, topicamente em lesões de pele, aquelas úlceras diabéticas, lesões que são de difícil cicatrização. Hoje a gente utiliza também os fitocannabinoides, né? Existem vários tipos, várias concentrações para vários tipos de uso. Tá, né? Inclusive, explica pra gente aqui qual a diferença entre o THC e o CDB. O CDB é o canabinoide o mais utilizado, o canabidiol mais utilizado. E o THC é o próprio, o THC a própria planta, o que é? Não, os dois fazem parte da planta cannabis sativa. Os dois são medicamentos? Sim. Tá. O THC é o que antigamente era utilizado para fins recreativos, que só era utilizado para os fins recreativos. Tá. É a base para esses fins. Tá. Que leva a uma situação no sistema nervoso de um relaxamento, ou então de uma euforia. Então, ele mexe um pouco com esse sistema nervoso na forma de atuação. O canabidiol, não, ele já age de uma forma mais sistêmica, não só do ponto de vista neurológico. Ele tem uma concentração menor, não? Não é bem são substâncias diferentes. Ah, tá. Da mesma planta. Da mesma planta. Mas substâncias diferentes. Exatamente. Então, que ele não leva a uma situação de alteração do seu estado neurológico, vamos dizer assim. O THC muitas vezes leva. Tá. Mas é claro que, do ponto de vista medicinal, a gente vai trabalhar com concentrações diferentes, né? Dependendo do fim que a gente quer, a gente mobiliza aqui a concentração. Por exemplo, o THC, ele não é muito indicado para ser utilizado dentro da pediatria, da ebiatria, tá? Assim como o açúcar, assim como o café, né? Que são substâncias que mexem com o comportamento. Eles levam a um estado de ansiedade ou de depressão. Então, eles mexem com esse equilíbrio. Que podem gerar dependência também ou não? Num certo nível, podem. Tá. A gente vê hoje em dia como as crianças tiram açúcar de uma criança, né? Já está dependente, né? Tira o café. Então, açúcar, café, bebida alcoólica não deveria ser dado para uma criança e um adolescente antes dos 24 anos, porque o cérebro está ainda em formação. Existem as podas neurais e essas substâncias interferem na qualidade dessas podas durante todo esse período. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima o link aqui para você clicar no outro vídeo que a doutora Alessandra teve aqui no Cápsula do Som, que ela falou sobre isso. Você já tinha comentado sobre isso, exatamente sobre essa idade. Você falou várias coisinhas ali, vale muito a pena. Depois que eu terminar esse daqui, você ir lá e clicar aqui em cima e verificar o outro vídeo dela para você entender bem o crescimento aí desse jovem. Exatamente. Só uma curiosidade aqui à parte. No Japão, antigamente, não tinha o hábito do café. E aí, alguém teve a ideia de querer colocar o café
no hábito da cultura japonesa. Mas os adultos não aceitavam. Como é, então, que você vai conseguir contaminar toda uma sociedade? Através das crianças. Balinhas de café. Hoje, o Japão é um dos maiores consumidores de café. A criancinha cresce, né? Cresce. Ela vira adulta. Então, Perla, sobre o THC, é o que eu coloquei aqui no rol dessas substâncias que levam a uma alteração comportamental muitas vezes, né? E geram estados de ansiedade, de depressão também. Agora, o THC no idoso é maravilhoso, porque ele vai ajudar no sono, ele vai ajudar na memória, na organização dessa memória. E o THC ele é maravilhoso, tanto para apagar memórias traumáticas, como induzir a memória boa de aprendizagem. Olha só. Ele tem essas duas ações. Então, são 5 ações que são importantes, promovidas pela cannabis sativa. Uma ação é da proteção desse sistema neurológico ou imunológico falando. Outro é o sono. Outro é imunológico, sono, estado do sistema nervoso da proteção, cardíaco também, porque ele estimula ele tem uma, não bem estimula, mas ele tem uma ação pressórica, então ele inibe estados de pressão alta, ele ajuda a controlar as pressões. Ele é um ótimo indutor do sono. Então, pessoas que sofrem de insônia, não só os idosos, mas quem tem dificuldades para dormir, mulheres na menopausa, né, que começam a apresentar essa dificuldade para dormir, sim, irritabilidade, o canabidiol ajuda muito, com um pouquinho do THC ali. Tá. Faz muito bem. Inclusive na saúde da mulher como um todo. No útero existem receptores para os endocannabinoides, por exemplo, que atuam na fase da menstruação, atuam no trabalho de parto, atuam na amamentação. Então, veja, é um sistema que ele atua em toda a vida nossa. E para vocês médicos, ele atua em todas as áreas, pelo que você está me falando aqui. Atua em todas as áreas, você citou certamente. Várias coisas aí que são áreas da medicina diferentes. Exatamente. Existem desde a pediatria, ginecologia, cardiologia, as subdivisões todas da clínica médica, medicina do esporte, porque promove o crescimento ósseo e muscular, inclusive. Atletas de alta performance ou atletas do dia a dia se dão bem utilizando o canabidiol. Eu ouvi também uma pessoa comentando comigo, Alessandra, sobre a sogra dela na época, e ela teve muita dificuldade em conseguir o canabidiol, porque teve um dos médicos que indicou para o Parkinson. E ela disse que mudou muito a vida dessa pessoa, assim, essa senhora ganhou uma qualidade de vida enorme depois do uso do canabidiol. Mas ela teve uma dificuldade muito grande, isso acho que faz uns 6 anos que ela comentou comigo, mais ou menos, talvez uns 6, 7 anos. Ela tinha uma dificuldade muito grande de importar o medicamento na época. Hoje ainda existe essa dificuldade? Não, hoje está muito mais fácil. Inclusive pelo SUS. Pelo SUS é um pouco mais burocrática a coisa, mas você consegue também. Existem várias empresas que fornecem e que trabalham com o canabidiol. Inclusive existem produtores locais aqui no nosso país, autorizados.
É claro que existe uma parte burocrática no seguinte sentido: você precisa se cadastrar pela Anvisa, né? Muitos pedem até um laudo médico para que você consiga adquirir. Mas, assim, é muito tranquilo, o medicamento vem para sua casa tranquilamente. Essa questão do laudo é mais quando você vai pelo SUS, que precisa realmente, tudo está bem documentado, Sim. ou então através dessas organizações não governamentais, por onde você consegue também o medicamento de altíssima qualidade, com todas as certificações, de toda a confiança. Não tem risco algum. E o custo? Você fala do SUS, as pessoas às vezes têm essa burocracia do SUS, mas às vezes é necessário que ela busque pelo SUS até por conta do valor, né? Até por conta do custo disso. Ainda é um medicamento caro? Ainda é um medicamento que não é tão acessível assim. Hoje está muito mais fácil, mas realmente é um medicamento que, para quem não tem condição e precisa recorrer pelo SUS mesmo. É um processo um pouco mais demorado, mas se consegue. Muitos laboratórios, inclusive eu vi isso no Congresso, laboratórios de indústrias farmacêuticas multinacionais conhecidas, estão já fazendo os seus medicamentos à base de cannabis. Grandes laboratórios. Posso falar aqui o nome? Pode. Por exemplo, Axê. Eu vi lá. Entendeu? Mantecorp. Então, isso para mim foi uma surpresa. Porque é justamente tornar mais acessível essa medicação. É um despertar. E todo despertar, ele é lento. Mas eu vejo aqui... Ele vai por partes, Vai por partes. Eu vejo aqui um avanço, né? E eu vejo, assim, dentro da minha comunidade médica também, avanços. De pessoas que antes torciam o nariz, hoje estão, opa, pera lá, deixa eu entender isso daqui. E é o processo, é assim, quando surge algo novo, né, revolucionário, vamos dizer assim, surgem aqui também a possibilidade de estudos, de evidências científicas, que é muito importante a gente ter tudo isso muito embasado. Que é isso que o Embrapa vai fazer, né? Exatamente. O Embrapa vai voltar a fazer as pesquisas. Exatamente. Né? Em busca da regulamentação, Em busca da regulamentação. E regulamentando-se, também vamos pensar em diminuir os custos para o paciente. Foi exatamente isso que eu te perguntei, porque às vezes o que acontece? A gente escuta muita coisa, eu leio muito sobre oncologia, né? Inclusive depois eu vou te pedir para você... falar sobre o uso dela em oncologia, que eu sei que tem. A gente ouve bastante, assim, histórias, olha, ali tem uma pesquisa tal sobre medicamento tal, aí quando esse medicamento vem para o mercado, como a terapia-alvo, por exemplo, em oncologia, quando ela vem para o mercado, ela vem num valor fora da caixinha, né? Que você fala, como assim? Eu só consigo esse medicamento se eu tiver que abrir um processo, sabe? Ou no SUS, ou até o SUS não está fornecendo, eu tenho que abrir um processo para conseguir isso, né? Eu tenho que judicializar isso num convênio que eu tenho, eu passo por isso, tenho que judicializar no SUS para o governo me dar esse medicamento, porque ele tem um valor que é fora, assim, totalmente fora do nosso pensamento. E às vezes quando a gente lê uma matéria como essa, por exemplo, falando em um número tão grande de reais ali, de dinheiro, você fica um pouco receoso, você fala, meu Deus, será que acharam aí um comércio muito grande para isso, e isso vai vir muito caro, isso vai ser muito difícil de se conquistar também? Ou não vai ser bem assim? Ou já não está sendo bem assim? Eu espero que não seja bem assim, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam às vezes com o sabor dos ventos, né? Mas eu vejo assim, as pessoas hoje, elas estão procurando. Eu vejo isso na prática do meu dia a dia do consultório, né? Por isso que eu até falei, eu sou pediatra, ebiatra e médica da família. Porque não tem como desvencilhar, né? Não tem como desvencilhar. E outra, os adultos estão vindo atrás de mim
Pera lá, doutora, você prescritora de cannabis? Sou. Nossa, eu tenho super interesse, mas o meu psiquiatra não conhece, não concorda. Você poderia me ajudar? Sim, eu até ligo para o colega, sabe? Sim. Porque eu acho importante a gente abrir esse escopo e estar conversando também entre os colegas para até entender o porquê que ele não quer, não concorda, porque eu jamais vou ultrapassar os meus limites e... Sim. Enfim, às vezes entrar também, no ético aqui, porque é complicado. Complicado. Às vezes também, Alessandra, aquele médico que está acompanhando aquele paciente, ele sabe mais Sim, do paciente, sim. Ele conhece mais a história dele do que você. Então, essa conversa é importante também para isso, né? De repente, ele não está indicando por algum motivo que, de repente, você não desconhece ali naquele momento. É porque é o que eu falo. Cannabis tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo tá para cannabis. Então, como tudo, né? Eu falo a mesma coisa em relação à antroposofia, que eu faço, não dá, né? Ou mesmo a alopatia, tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo vai com a alopatia, não vai resolver. Então, eu preciso entender, esse paciente, essa pessoa tem uma história de vida, né? Então, eu preciso entender essa história para que sim, eu consiga somar a vida dessa pessoa, né? Inclusive, eu acompanho pacientes oncológicos. Sim. Né? A ação da cannabis dentro da oncologia é maravilhosa, porque pega a questão da dor crônica, né? Dores que às vezes, eu já ouvi muitos relatos que às vezes a morfina não está dando mais conta. Exatamente. E não significa que se eu entrei com cannabis, eu vou tirar o todo. Sim. Não é por aí, né? Como eu disse, nós vamos somar forças. Mas se eu perceber e puder diminuir o sintético, a química, ok. Mas vamos para passo a passo. Uma coisa fundamental, mas que eu quero que fique muito claro assim. O paciente, ele não pode ser largado. Você, meu caro colega, que está acompanhando o paciente, aquela pessoa, não pode dar as gotinhas do óleo e eu te vejo daqui a 3, 6 meses. Não pode. Não pode. É um acompanhamento de perto. Eu tenho uma equipe que está junto comigo e que faz as ligações. 1 semana depois, 2 semanas depois, 3, 1 mês. E aí eu vou vendo como essa substância está agindo nesse organismo. Porque eu vou titulando. Tá, porque cada um tem uma reação. Cada organismo é único. Naquela dosagem que você está dando também. Exato. E eu sou muito gentil. Eu começo devagar, né? Para depois eu vou titulando isso daí. Para eu entender como esse corpo funciona. O que eu sei por mim, né? Eu sou super sensível aos medicamentos. Então, comigo, 1 gota, 2 já é o suficiente. Mas tem pessoas que com 5, com 10 gotas. Então, vamos lá, vamos com calma. E essa pessoa vai contando para mim, olha, está acontecendo isso, não está. Precisa ter esse acompanhamento. O verdadeiro médico, ele precisa ser assim. Tá junto com o seu paciente. Não, chuta e vai lá, volta daqui a 3, 6 meses, que aí a gente... Não. De forma alguma. Você sabe que eu sinto isso até na oncologia também, que você sabe que eu acompanho, né, o meu pai. Às vezes acontece isso. Eu tenho um médico, né, que eu levo o meu pai, um dia eu vou trazê-lo aqui. E esse médico, eu tenho contato direto com ele, eu mando um WhatsApp, ele me responde, né? Então, mas no local ali, que é um convênio específico que meu pai também acompanha ali, as marcações são feitas assim. São 4 meses depois e durante 4 meses um paciente que está fazendo uso
de uma terapia-alvo, que não deixa de ser um medicamento, né? Não é uma quimioterapia, mas é algo bem parecido ali. Sim. Tem as suas reações também. Sim. Tem as reações que são, né? Como da quimioterapia, são graves também, machucam também, e, né? E a gente não tem esse, sabe? Não tem como ligar e falar, olha, apareceu tal coisa agora. E infelizmente a gente está passando por isso, né? Se você não tem esse médico particular, que é um médico que te também assessora, não é né? pelo fato de ser particular, não. Eu acho que, né? Eu acho que é a pessoa. É a né? pessoa. É o médico, né? É aquele cara que é como você está dizendo aqui agora. Eu gosto de acompanhar o paciente, ele gosta de saber como o meu pai está. Sim. Né? Então tem essa diferença aí. Eu trabalhei por muitos anos pelo SUS, em postinho de saúde, né? Sim. Eu não largava, assim. Então, eu fazia as coisas. Eu trabalhei uma época, inclusive, dentro da pediatria, que é a minha área, mas depois eu me desafiei e fui para a medicina da família, que foi um lugar que eu amei, né? Eu fui trabalhar com os idosos, enfim, algo que para mim foi amor à primeira vista. Então, eu não largava, assim, olha, só daqui a 3 meses, não, eu quero, mudei uma medicação, ou quero ver alguma coisa que parece que ali não ficou muito clara, porque a cada 15 minutos é a agenda do SUS, Sim. né? Então, eu pedia retornos mais breves, que se fosse o caso, em 1 semana, ok. Se fosse 3 semanas, ok. Mas eu jamais. Uma coisa é, eu estou olhando o quê? Uma pessoa ou uma doença? Exato. Né? Ou eu não quero que chegue ao estado da doença. Eu quero naquele estado do equilíbrio. Vamos ver o que está acontecendo, entender essa pessoa, entender a história de vida dessa pessoa. Porque ela manifesta as histórias de vida dela, inclusive. Sim. Né? Então a doutora Alessandra mandou um recado para você, amigos da doutora Alessandra que são médicos também. Eu vou mandar aqui como paciente, como uma pessoa, como um paciente. O paciente fica tão apreensivo, principalmente com as doenças mais graves, né? Quando ele escuta que é uma doença mais grave, Sim. Eu vi isso de perto, a pessoa fica sem chão, né? Sim. Ela perde o chão, ela fica sem saber o que vai acontecer. Não em relação à morte, não é isso que eu tô falando. Em relação à morte, tem muita gente que tá bem resolvido em relação a isso, já sabe que morreu, que nasceu, vai morrer e pronto, né? Mas durante esse processo, o que vai acontecer depois disso? Olha, eu te dou um medicamento, então assim, o paciente ele fica apreensivo, a família fica. Então é gostoso ouvir um médico falar o que você tá falando Porque agora. o paciente hoje... Sabe, é gostoso ouvir isso. Sem dúvida. O paciente hoje, Perla, ele vai em busca de informação, né? Sim. Aí ele vai no Dr. Google, aí ele fica às vezes mais perdido ainda. Hoje temos as IAs, Sim. né? Que às vezes respondem umas coisas que você fala... Nada a ver, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se aquela pessoa está lá com você, para você cuidar dela, é porque ela confia. Minimamente ela precisa confiar. Sim. Não importa a forma como ela chegou até você. Se foi indicação, se foi, é o primeiro nome daqui do caderninho do convênio. Não importa. Ela está lá com você. Então, assim, dedique-se a ela. Dedique-se. Você escolheu fazer isso. Você fez um juramento para isso. Sim. Né? Você fez um compromisso de auxiliar se necessário, curar quando possível e consolar sempre. Isso é o médico. É a palavra sempre. Sim. Entendi. Eu vi essa semana o Pedro Bial, eu vi um vídeo, não sei nem se é novo esse vídeo, eu vi agora. Ele respondendo o que é amor. Perguntaram para ele o que é amor para você. Ele respondeu: amor para mim é atenção. Eu falei, gente, isso serve para tudo.
Isso não é só uma questão de amor entre um homem e uma mulher, Não. ou um homem, uma mulher e uma mulher. Não, não. Isso serve até para essa relação mesmo. Um médico que tem amor ao paciente, ele tem atenção. Ele está presente. Exatamente. Né? É presença. Maravilha. Amor é presença. Amor é presença, é atenção, é isso mesmo. Né? E falando em atenção, Alessandra, dá uma atenção aqui para os pais. Tem pais que têm dúvidas em relação ao uso do canabidiol na infância e na adolescência, por medo, né? Eles têm medo de repente, a criança viciar nesse medicamento, ou até mesmo, Alessandra, não só o vício do medicamento, mas lá na frente, se algum dia alguém oferecer aquela outra forma, né? Certo. E essa criança tiver contato com isso, por ela já ter tido o uso do canabidiol, isso faz alguma diferença lá na frente depois para o vício? Então, primeiro que o uso em crianças e adolescentes do canabidiol é super seguro, tá? Então, o profissional, ele conhece, né? E ele vai utilizar de uma forma segura. Sim. Como eu disse, o THC, que é o componente do recreativo principal, vamos lá dizer assim, que é o que mais assusta, ele não é muito utilizado com crianças e adolescentes. Quando é necessário, é numa baixíssima dose, incapaz de induzir qualquer tipo de gatilho, qualquer tipo de vício. Mesmo porque o canabidiol e o THC, eles são utilizados para quem quer largar o vício. Sim, inclusive pessoas que usam tabaco, enfim, também procuram esta medicina para que o vício seja resolvido. Gente, fica uma dica muito grande aí então, porque tem muitas pessoas nessa situação, inclusive agora com essa coisa dos vapes, sinais, que a pessoa entrou nessa onda, viciou e agora tá querendo. Eu conheço até uma que tá nessa situação aí, falando para mim direto que queria, né, e tá sofrendo para perder esse vício do vape, né? Se a gente for falar, os vícios, as compulsões, quando aparecem, não tem nada a ver com cannabis, nada a ver com essas coisas. Tem a ver... São outros gatilhos? São outros. Tem a ver com esse olhar materno e paterno em algum momento nessa infância. Ou a falta desses olhares, né? Isso sim são os gatilhos para as compulsões e os vícios. A falta desse olhar materno e paterno em algum momento da infância. Doutora, você está querendo dizer então que é muito fácil a gente colocar a culpa no... Sim. Tem algo que... É algo um pouquinho mais profundo? Muito mais profundo. Esse olhar que faltou nessa primeira infância. Dessa mãe e desse pai. Eu não quero aqui dizer culpa, não tem nada a ver com isso. Mas para essas famílias começarem a prestar atenção e realmente olharem para seus filhos. Às vezes não é culpa, é simplesmente uma falta do conhecimento. Exatamente. E vamos explodir as bolas de culpa. E vamos mais uma vez, então, pedir para eles assistirem o seu outro vídeo que eu tô colocando aqui Por em cima. favor. Porque lá você também... eu gravei aquele vídeo todo na minha cabeça. Aqui, ó. Aquela presença sua que foi muito marcante para mim. Você falou sobre a primeira infância lá. Sim. Então, se você tiver dúvidas também aí, quiser saber as dicas da doutora Alessandra Ribeiro, vamos lá. Vamos assistir o outro vídeo. Doutora Alessandra, como você vê o futuro do cannabis medicinal no Brasil? Eu vejo com muita alegria. A medicina endocannabinoide está vindo para ficar. Isso, assim... baseada nesse congresso qual participei, em todo o movimento médico mesmo, não só médico, mas movimento de outros profissionais da saúde também, uso veterinário, na odonto, na psicologia, enfim, outros profissionais também abraçando a causa. Então eu vejo com muita alegria, muita esperança de que realmente seja mais uma ferramenta de cuidado e de levar a um equilíbrio para essa vida
desse ser. E muitas pesquisas virão para aumentar Sem dúvida. mais ainda o conhecimento sobre isso Sem dúvida. e levar mais saúde aí, Sem dúvida. mais cura. A gente pode falar em cura para algumas coisas ou não? Sim, existem curas, mas existem também, apesar da doença, você viver em equilíbrio. Tá. Que eu acho Qualidade já de fundamental. vida. Qualidade de vida. É oferecer qualidade de vida. Esse é o pulo do gato. É isso aí. Essa é a doutora Alessandra Ribeiro, minha amiga, maravilhosa. Conhece tudo aqui de medicina e mais um pouco. Ah, gratidão. Porque você conhece a integrativa também. Totalmente. 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 E a antroposófica também. Também. Então, Estou é dentro isso aí. dela. Muito obrigada, minha Minha amiga. querida. Obrigada mesmo, Obrigada viu? mais essa vez. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, com a doutora Alessandra. Até.